Santa Rosa está a 500 quilômetros de distância dos grandes centros produtivos do Rio Grande do Sul, principalmente do Polo Fabril, Porto Alegre, Serra, região metropolitana. O primeiro centro que nós temos próximo de nós aqui seria Passo Fundo, que é mais serviço, Santa Maria, que é mais serviço. Industrialmente falando, nós não deveríamos ser logisticamente viável, porque estamos localizados no cotovelo do noroeste do Rio Grande do Sul e não temos uma fronteira de compra e venda com a Argentina, nem ponte internacional nós temos. Convidamos o professor universitário Pedro Bittenbender, homem da terra, para explicar o que a gente pode chamar, assim, de fenômeno. Pedro, por que nós somos viáveis? Logisticamente, quando geograficamente tudo diria o contrário. A região, ela se posiciona, se entende e se reconhece a partir das suas fragilidades, mas principalmente a partir das suas qualidades. O mosaico cultural, étnico, histórico e evolutivo que se constituiu nesta região, combinando nativos com a contribuição de imigrantes de diferentes origens, constitui nesta região uma característica única e diferenciada se comparados com outros territórios semelhantes às características posicionadas aqui da distância logística, geograficamente periférica, industrialmente, historicamente distante das regiões mais de fronteira tecnológica, porque a região, em torno da sua história, em torno da sua evolução, chegando aos tempos atuais, é uma combinação entre as características naturais deste território, agregadas às competências humanas, socioculturais e tecnológicas, com um espírito, com uma cultura, com uma característica sem igual, na pesquisa recente, com as características desta região, que podem ser intitulados quase que como os guerreiros voluntários do empreendedorismo, ou seja, pessoas comprometidas com o desenvolvimento da comuna, empreendedoras, coletivas, cooperativamente falando, ou empreendedoras individuais, e a partir desta competência, conectadas e com os olhos no mundo, são os elementos que contribuíram de forma decisiva para que esta região, na sua trajetória evolutiva, caracterizasse as possibilidades, ou, melhor dizendo, a arte desta perspectiva de desenvolvimento organizado, desenvolvido, e que faz desta região hoje esta combinação entre a produção primária, a produção industrial, mesmo ainda tímida em vários segmentos, combinada também com um conjunto de outros elementos que compõem aquilo que minimamente se considera como região desenvolvida. Elevados e bons indicadores de educação, elevados e bons indicadores na saúde, onde somos referência nacional e internacional, bons indicadores de renda. Podemos não ter os mais altos níveis de renda per capita, que outras regiões os têm, mas estamos em uma das regiões com os menores níveis de concentração de renda. O que faz esta combinação, mesmo com proximidades de fronteira internacional, olhando para a fronteira como uma oportunidade e não como uma ameaça, e comparado com os indicadores considerados os mais baixos comparados com outras regiões em termos de segurança, faz com que esta região, este território, tenha ao longo da história não apenas compensado as distâncias logísticas,
com competitividade adicional que não está apenas vinculado ao custo do frete, mas que está compensatoriamente complementado e somado por toda esta composição, o que faz desta região ter hoje a matriz produtiva nos suínos, no leite, nos grãos, na indústria metalmecânica, na indústria de alimentos, enfim, em vários segmentos sendo referência nacional e internacional. O que não apenas é um atributo atual, fruto desta evolução histórica, mas que coloca ela de uma forma diferenciada e estratégica para fazer frente aos desafios futuros que se avizinham. E isto requer não apenas os cidadãos da coletividade, mas principalmente as lideranças expoentes desta região, o protagonismo, a competência, a liderança para galgar o desenvolvimento não apenas até aqui, mas principalmente para fazer frente aos desafios futuros do desenvolvimento dessa região. Pedro Bittenbender, professor universitário, acabou então de dizer que a grande diferença histórica, e no presente e no futuro quem faz são as pessoas. Alguém dirá em 2021, professor Pedro Bittenbender, mas essa região foi beneficiada, contemplada com o que é hoje a John Deere, antes a SLC, com a ACO do Brasil, que foi Indústria de Máquinas Agrícolas Ideal, e com o frigorífico Caribem, que foi o frigorífico Santa Rosense. Não. O frigorífico começou com a banha sendo o seu carro-chefe. E as duas indústrias, hoje, exportando para o mundo inteiro, começaram fabricando trilhadeiras. E chegaram a esse estágio como outros empreendimentos, pela persistência das pessoas. Do protagonismo das suas lideranças, combinados também com um tecido de pequenos empreendedores, nos mais diferentes segmentos. Empreendedores na agricultura, empreendedores na pequena indústria de móveis, na pequena indústria de confecções, na pequena indústria de alimentos, agroindústrias, combinando esse espírito de capacidade produtiva de alimentos primários, quanto também nas cadeias industriais de segunda e terceira geração, combinado ainda com uma outra variável que está presente, porque a região ela é também berço e continua tendo sede de grupos empresariais que tiveram a sua origem do empreendedorismo local, de redes de players na área do varejo. Portanto, esta combinação relacionada à sociedade do presente e do futuro, da inteligência artificial, das relações virtualizadas, que relativizam o impacto da logística frente às demais competências, faz com que esta região apresente potencial, mas que requer exatamente o fortalecimento das instituições, o investimento no desenvolvimento profissional em todos os níveis, desde o nível básico, técnico, até o nível superior, e principalmente o apoio com políticas públicas, e públicas não apenas do Estado, mas políticas de fomento e de promoção do desenvolvimento local regional, onde está a geração de energia, onde está a geração de novas oportunidades de trabalho e renda, o investimento em novas cadeias de produção que também não estejam tão fortemente dependentes da cadeia logística, a agregação de valor às atividades primárias e, principalmente, a ampliação e o fortalecimento das práticas colaborativas, das práticas intercooperativas. Talvez tenhamos aí um desafio, sim, de muitos dos nossos empreendimentos locais e regionais para conseguirem dar conta dos novos desafios estabelecer novas relações intercooperativas. Não apenas entre as cooperativas em si,
mas também entre outros negócios, formando redes cooperativas, redes colaborativas em empreendimentos, em outros segmentos de produção, de trabalho, de renda, de cultura, de arte, de tecnologia, de inovação, de comunicação, entre várias outras áreas. Da educação destacando, por exemplo, o fortalecimento do tecido institucional superior universitário, onde está a Unijuí, estão as outras instituições também de ensino superior e universidades, conforma esta rede também institucional como requisito fundamental ao desenvolvimento da sociedade presente e futura. Não entrando no mérito ou não se aprofundando nessa última colocação do professor Pedro Bittenbender, o Santa Rosa, em junho de 2021, vive uma crise de mão de obra qualificada. E a micro-região fronteira noroeste também. Professor Pedro, você vai fazer uma declaração agora para o futuro. Hoje, para vender, para exportar um produto ou receber, no processo de importação, um produto da Argentina, para ficarmos só nessa faixa de fronteira, você tem uma balsa para atravessar o Rio Uruguai. E você tem ainda uma aduana muito burocrática. Você projeta uma ponte internacional e uma desconstrução da burocracia para quando? Já que há 30 anos nós sonhamos com a ponte, está por sair uma aqui no Porto Xavier, mas os anúncios também para Porto Mauá sempre existiram. Você estimaria, arriscaria uma estimativa de quando nós vamos vender e comprar da Argentina, abrindo um novo mercado? Quando me refiro que esta região carrega no seu bojo uma perspectiva muito positiva de desenvolvimento, inclusive de atração de investimentos, e principalmente na fixação de investimentos, é também olhar na sua dimensão transfronteiriça. Me sinto muito à vontade, com mais de 30 anos de interação acadêmica, educacional e de negócios além fronteiras, destacar que os investimentos na qualificação das nossas políticas de integração e investimentos na infraestrutura, e não apenas em ponte, são decisivas para também olhar a competitividade logística futura desta região, onde principalmente as nossas cadeias produtivas precisam integrar as suas dimensões logísticas, rodo, ferro, aeroviárias e fluviais, com água doce, olhando as artérias das bacias dos rios Paraná e Paraguai como estratégicos. Portanto, os investimentos de infraestrutura são absolutamente básicos e fundamentais para isto. As razões que fazem com que a região ainda não disponha deste investimento até a atualidade é porque em toda a história recente passada dos estados-nação envolvidos, a partir dos seus poderes centrais, tiveram nesta região uma estratégia de desinvestimento e não uma estratégia de investimento. Muitas explorações políticas de oportunidade e de descontinuidade político-governamental sobre estes temas, junto com conflitos locais e regionais, fazem combinar a justificativa porque esta região ainda não tenha esta estrutura. E principalmente também porque esta passa a ser, e passou a ser, por muitas oportunidades, espaço para justificar a reprodução político-eleitoral de representantes do que efetivamente a geração de soluções. E dentro desta perspectiva vem uma outra natureza, que é sim os processos de integração, principalmente nas políticas de integração, de facilitação de fluxos nas fronteiras, para, por um lado, combater a perversidade, mas, por outro lado, facilitar o trânsito de pessoas e de mercadorias oficiais legais dentro desta dimensão. Não apenas
Brasil-Argentina, Brasil-Argentina-Paraguai, Brasil-Argentina-Chile, Brasil-Uruguai, com os seus países vizinhos. Políticas de integração requerem efetivas práticas de integração, porque os poderes centrais que mantêm o controle sobre legislação, sobre mecanismos de controle, muitas vezes são esses poderes centrais que estão distantes das fronteiras, não vivem as problemáticas de fronteira e tampouco têm ações concretas para equacionar as suas principais travas. Arrisque uma data no futuro, quando nós vamos vender e comprar da Argentina. Estamos fazendo, e Não. estamos fazendo com intensidade. No entanto, este protagonismo está em competências que estão hoje Mas só para ficar prioritariamente numa data, fora você da arriscaria região. uma data? Porque hoje é tímida a importação e a exportação, se nós pegarmos os valores e os índices de cada empresa. Tu arriscaria, Pedro? Nós não passaremos a próxima década sem esta infraestrutura de conexão físico-direta e, por vezes, provavelmente esta decisão, inclusive, tomada à margem dos interesses e da própria mobilização regional. Nós insistimos nessa questão com o professor Pedro Bittenbender, porque, a partir da abertura desburocratizada desta fronteira, que abrirá um corredor na Argentina e no Paraguai, aí sim nós seremos muito mais ainda logisticamente viável. Para você ter uma ideia, a bitola dos trilhos da Argentina sempre foi diferente da bitola dos trilhos do Brasil. Esses governos inventavam medos de ser invadido ou de invadir e conseguiram atrasar o desenvolvimento comercial e cultural desta região de fronteira. Pedro Bittenbender contando a nossa história de logística.